pouquinho aqui preparado. E o microfone? O microfone já tá aqui, ó. Não, é porque você vai ter que sentir meu perfume quando você estiver falando. Você tem que falar no meu cangote aqui. É mais ou menos isso. Cheira aqui, calma. Nisso daí a gente vai ter que ter pano preto, senão não corta. Então não é sem pano preto desse jeito. Isso aqui vai ser bom demais. Fala, meu rei, professor Marcelo, aqui com vocês. Eu tô com uma turma do barulho aqui. O pessoal domina todo o contexto de, vamos falar assim, aeronave. Desde o início, compra, importação e tudo, até o final, que é a segurança dela, mantendo aí o quê? Um seguro bem feito. Um seguro que vai realmente te trazer a grana em caso de um acidente, incidente dentro da lei, dentro da regra. E eu tô com eles aqui para tirar um pano preto em vários quesitos, vários itens. Nós vamos falar aqui descontraidamente. É ou não é? Vocês não vão mentir, né? Bora. O Duda aqui sabe pra caralho também. Ele chegou e falou, pode mandar as perguntas cabeludas que tá tranquilo. Leozinho também, né? Você manda tudo. E a Cá? Não, cara, você pegou assim, uma caixa de câmbio completa aqui, tem todas as engrenagens. Que entrou o marketing, que faz a divulgação, vem pro comercial, que faz a venda, depois entra pro cara que faz o seguro. O Duda segura. O Duda segura. Ele é o Depende do que, né? Vamos lá. Lá ele. Ô, velho, o que eu queria perguntar pra vocês, que a gente tava conversando aqui antes, é que muita gente não sabe de algumas coisas que tem na aviação, que se parecem com automobilismo e tudo mais, e a gente estava conversando, queria conversar sobre isso, sobre o tal do Blue Book, sobre a condição de valores de aeronave, onde vocês buscam essas informações, principalmente para compra e venda, para apresentar para o cliente uma aeronave dentro do valor de mercado. Fala um pouco sobre isso, que você domina essa parte, né? Sim. É comigo ou com o Dudinha? Com os dois. Com os dois. Não, bom, Blue Book é uma ferramenta, para quem não conhece quase a tabela FIP, né, da aviação. Ele serve como uma boa referência, tá? Até do ponto de vista de seguro, eu brigo muito isso com as seguradoras, que às vezes elas querem se apegar 100% ao Blue Book. E eu falo, olha, o Blue Book ele é uma referência ao mercado americano, então também sempre que a gente olha o Blue Book, a gente tem que aplicar os impostos para ter a noção do valor da aeronave aqui no Brasil, mas ele não consegue, o Blue Book é atualizado de tempos em tempos, né? Só que ele não consegue refletir 100% da realidade, da temperatura do mercado, né? Entendi. Então, às vezes, tem seus desvios. Você pega ali na época da pandemia, King Air, cara, não tinha preço, era qualquer preço. Quem tinha, botava o preço que quisesse e vendia. Legal. E o Blue Book não consegue, né, entender essas variações, inclusive muito rápidas de preço. Tá? Vou colocar um ponto aqui. A gente teve a situação recente de terem parado de fabricar o Baron, né, se não me engano, e o Bonanza. No mercado, essa parada de fabricação realmente influenciou, já está influenciando nos valores dessas aeronaves? Vocês têm acompanhado isso aí? Não, de dizer que... Encareceu? Que é um negócio que a lei de oferta e procura, pela falta de opção do zero, os seminovos subiram muito o valor, não, porque muito dos aviadores eles vão evoluindo também, né? Então o cara que hoje tá no Bonanza, tá no Baron, ele também tá indo para um M500, um M600, ele tá trocando que de estão muito aquecidos. Entendi, né? show de bola. Então tem isso. E pegando um negócio que o Duda falou, ainda do Blue Book, que é interessante, nós temos um trabalho na VKN Aviation que chama-se Avaliação de Mercado de Aeronaves. E uma das principais falhas dos dealers hoje no Brasil é aceitar qualquer preço que o cliente fala que quer. Ah, eu quero vender meu avião, eu pego para mas que preço? Tal, não, beleza, vamos anunciar. E tem preços absurdos. Barato nunca tem, mas preços absurdos. Aí, tá ouvindo, né, Lorena? Barato nunca tem. Eu tive que dirigir 7 horas, porque ela não quis vir de 172, que falou que é desconfortável. Aí vai olhar o preço. Barato não é. Barato não é. Então é assim, um dos trabalhos que a gente faz, primeiro, a gente pega, dentro dessa avaliação, a gente pega o Blue Book, que é essa referência de mercado, que uns têm alguma discrepância, um pouquinho para cima, para baixo, mas a gente não se baseia só nisso. Também. Mas também não deixa de ser, basicamente, você pegou um gancho do automobilismo, basicamente a tabela FIP da aviação. Né? Então, alguma coisa pode não bater certinho. Só que a gente pega ofertas reais em cima do JetNet, que é aquele sistema que a gente conversou, controller, fly marketing, compre aero e todos os classificados fora e dentro do país. Ótimo. Então vamos avaliar um TBM. Um TBM 850 ano tal, com uma disponibilidade ano tal. Então o Blue Book falou X $1.000, milhões de dólares, aí a gente pega 10 ofertas de fora com 5 do Brasil e chega num preço médio, chegando para o cliente dizendo assim, ó, o seu avião ele é precificado num preço mínimo de venda tal, num preço médio. Que seria um de mercado que vai embora, e esse daqui que é o máximo. Qualquer coisa que você pedir disso daqui, a gente vai ter o trabalho apenas de ficar publicando o teu avião no mercado sem ter chance de vender. Perfeito. E com esse método, né, de avaliação de preço e tal, tem uma pergunta pro Duda. Duda,
Sem pano preto. Qualquer aeronave que consegue ter seguro ou não? Existe essa dúvida muito importante. Eu diria que tudo é segurável, depende do custo, tá? Ok. Existe esse estigma de que a aeronave mais antiga não dá seguro. Não é bem assim. No Porque mercado... eu te conheci, te interrompendo, foi com você desmistificando alguns seguros. Eu não Sim. sei se... Sim. Ela até riu, ou não é, porque é do marketing. É a menina do marketing. E realmente você conseguiu assegurar algumas aeronaves que muitas outras pessoas, vou falar assim, né, não conseguiram, e você tirou o pano preto ali. Por isso eu tô te fazendo essa pergunta. A história da Vocan foi muito nessa linha de conseguir, desde o nosso começo, resolver operações complexas, seja do ano, seja de experiência de piloto, né, que sempre é uma questão relevante. O mercado é um grande quebra-cabeça, então você precisa conseguir encaixar todas as requisições das seguradoras dentro de um questionário. Então você precisa encaixar tudo, o ano, o modelo, o valor da aeronave, o piloto, tudo importa, né? Então, às vezes, uma dessas informações sai, você não consegue o seguro. Então, Ótimo. Existem caminhos para você conseguir viabilizar. De novo, algumas coisas muito, né? Acrobacia. É um negócio... Tem seguro? Eu perguntei para ele sobre a acrobacia, por causa do nosso avião lá. Existe, tá? Existe. Só que qual que é a questão? É muito caro. Então, ninguém quer fazer. Então, você põe uma energia muito grande nesse processo de cotação disso, né? E a resposta tradicional do cliente é, cara, não vou fazer. Então é mais fácil quando o cara te pergunta, faz acrobacia, você falar que não faz, do que você gastar toda essa energia, do que você pedir favor, queimar cartucho pro cara chegar e falar, não vou fazer, porque vai ficar muito caro. Entendi. Entendeu? Mas você foi sem pano preto e falou, tem como você ir atrás e Tudo tem jeito. Cara, tem seguro pra peixe, não vai ter seguro pra... Eu não sabia. Você entendeu? Não sabia que assim, tem seguro pra tudo. Entendeu? Eu vou abrir um pouco o leque aqui, pra gente entrar num lugar ainda mais interessante. Qual o erro mais caro que um comprador aí já cometeu? Tanto com seguro, às vezes de falar uma coisa irreal no momento de assegurar, quanto na compra. Pensa um pouquinho e fala. Posso pegar essa? Fala. Tem muita gente, muito cliente que chega na gente falando, esse avião é bom? E, cara, não existe avião ruim. Até Cessna 172 é bom, viu, Lorena? É bom. O que existe é o avião inapropriado para a operação daquele cliente. Por exemplo, para Lorena, o 172 não vai servir. Para algum outro cliente que tem pista curta, na fazenda, esburacada e tal, ele pode ser a máquina certa. Então, o que é muito comum hoje, da parte do cliente, e também erro também de quem está vendendo, dealer, dele não prestar uma assessoria para qualificar a pessoa e saber a real necessidade dela. Ok. Né? E aí ele pega no portfólio dele o que ele está precisando vender e ele tenta enfiar no cliente aquilo ali. Mas basicamente o que precisa saber é quantidade de passageiro, né, básico, quantidade de passageiro que ele está buscando, piloto mais tantos passageiros, a perna dos voos que ele vai fazer, média, se é longa, se é curta, se vai voar à noite, calcular se não range, vai. O que operação, por instrumentos ou não. Tem exatamente. Valor de investimento também, o teto de investimento é muito alto, é muito importante. Então, em cima dessas informações, da expectativa do que ele espera para um ambiente ideal para ele comprar o avião, sempre tem dois modelos que você pode estar apresentando para ele. Então, a verdade é você prestar um serviço de consultoria em qualificar o que ele precisa e não oferecer o que você precisa ou tem que vender, entendeu? Entendi. Isso é muito comum. Eu tive, só complementando o que o Léo falou, eu estava em Londres agora, fui lá no escritório do Steve, do Jet Business, né, que é o famoso... que ele falou lá. Que é essa consultoria, o cara abre aquele painel de LED, e vai você lá... precisa de quantos passageiros, você precisa do quê? Você precisa de ir pra onde? Pá, tá aqui, ó. Essa é a sua aeronave, ou essas são suas opções. Igual você falou. É isso, entendeu? Que legal. E assim, trabalhando assim que ele virou um case mundial, Sim. não tem? Quem é melhor que ele em pegar referência em venda de avião? O cara é muito foda, né? Todo mundo conhece. Excelente. Olha lá, isso que eu ia falar. Aquele assim, lembrando que nada que acontece se não passar por ar. Se você tem opção, não vende. Eu lembro que quando ele foi, eu fiquei pirado, porque eu sou apaixonada no marketing que eles sempre fizeram. Então, assim, sensacional. E aí eu queria perguntar, agora abertamente, onde foi a ideia, quando tiveram a ideia de trazer as duas empresas unidas aqui, eu elogiei o vídeo que vocês fizeram, para vir para Bonanza Fly. Cara, então, é que na verdade hoje a gente é um grupo de empresas que vende serviços do setor aeronáutico. E apesar de ser serviços completamente diferentes, eles são complementares, né? Claro. Então a Vocan vem aí com a parte de seguro. Vamos lá, eu vou comprar um carro na concessionária associando de novo. Eu não tiro meu carro sem seguro na concessionária. Exatamente, né? exatamente. Então vou comprar uma aeronave, quero decolar a primeira vez com ela também, assegurado. Exatamente. Tá complementado. Então, Deveria ser assim, tem muita gente que voa sem seguro, mas segue. Aí, vamos montar nisso. Então a gente teve ali essa ideia de trazer a força das duas empresas para dar um atendimento ainda mais personalizado para o nosso cliente, porque nada mais interessante que a jornada, a experiência que o cliente tem que ter aqui dentro. Ótimo. Né? Então, E nesse grupo, a gente tem empresas
que parte das duas principais, que é Vocan e VKN, e vai até as menores, né? Sim. Mas que atende essa cadeia completa. Então Exato. tem a venda de aeronaves, que é VKN Aviation, aí passa pelo seguro, que é a Vocan, a maior corretora de seguros aeronáuticos do país, aí tem a parte da Compre Aero, que é Compre Aero Marketing, que presta assessoria de marketing e publicidade para as Sim. principais empresas do mercado aeronáutico. E ainda na parte do cliente, eu comprei o Aviones, porque quem compra o avião, ele tá empolgadaço para Exato. comprar fone. Colocar ou até alguma mesmo coisa no painel colocar e alguma tudo, coisa dar no uma painel, melhoria, exatamente. legal, Ou legal. até mesmo Então montou um um ecossistema ecossistema Exato. para prestar um serviço e deixar o que a gente estava falando ali, né? O cliente mais à vontade. Porque, por exemplo, gerenciar uma aeronave é mais complexo, né? Então, às vezes, você coloca isso também na mão de uma empresa para não ter essa dor, Exato. pra você se preocupar só em voar. Agora eu vou pôr uma pergunta na mesa, que eu já tô com ela há um tempo, já falei isso algumas vezes nas minhas aulas, saindo um pouco desse teor. Vamos lá. Quando a gente vai calcular, as empresas vão calcular o risco de um seguro, essa é cabeludo. Tá? Agora já tá entrando o Marcelo, professor aqui. Se for uma pergunta de gente estudada, é Duda. Então, ô Duda, acho que vai aí ele ser já certo. Manda. Mas eu acho que ela não é Manda. tão pesada, porque ela vai mais da nossa opinião também. Porque olha só, quando a gente vai fazer essa análise, ou eles vão fazer essa análise, né? Porque até minha irmã é atuária, eles pegam e analisam o risco, tendo em vista a experiência do piloto. Isso conta muito pro seguro, não conta? Sim. Para a maioria dos seguros. Sim. Mas vamos lá. Pelo que eu tenho visto, a experiência do piloto ela é sempre pautada em quantidade de horas na média, não é isso? Um grande erro. Pô, já respondeu. Toma. O cara é muito bom, velho. Não é puxação de saco. O cara é muito bom. Se precisar Grande de erro. estudo Que em vários idiomas, eu vou mudar isso. Mas pera, deixa eu terminar, Tô porque tentando. senão não... Olha Tá só, fácil. eu sou piloto de avião, Eu tô tentando exaurido. Não tá né? fácil, Tô mas vou tentando. conseguir. eu piloto helicóptero, planador e balão. Você podia começar a vender seguro de balão. Faz também. Faz O também, reta faz. o reta, beleza. Aí, o caso do helicóptero, às vezes em 1000 horas de voo, eu pousei milhares, centenas de milhares de vezes. No avião, às vezes eu pousei centenas de vezes só. E a proficiência de voo do avião, quando o avião é de transporte passageiro, cruzeiro e tal, a exigência de consciência estacional e tudo mais, gente, eu sou piloto dos dois, respeito os dois, é muito menor do que um piloto de helicóptero, ainda mais no helicóptero sem piloto automático, tá ali o tempo inteiro, 2 mãos, 2 pés ocupados, o cara decola e pousa. Um cara com 200, 300 horas de helicóptero é praticamente um comandante mesmo, tá? Dependendo do helicóptero aí. Um cara de 200, 300 horas de avião, dependendo do avião, ele tá aprendendo a voar o avião isso aí. ainda, entendeu? Então eu ia te diferente. perguntar, mas você já deu sua opinião, mas agora eu queria que você introduzisse um pouco mais isso. Tá. Bom, isso daí é feito assim no mundo inteiro. Essa é a forma de avaliação do piloto, muito pautada só Em nessa horas de questão de horas, tá? Às vezes é um cara que acumulou essas horas 10 anos atrás, proficiência zero, tá Zero. sem voar um tempão. Branco, né? competência é E- diferente de proficiência, né? E esse cara no seguro, no papel ali, ele é muito mais bem aceito e bem visto do que o cara que tem menos horas, mas está super proficiente nos últimos X tempo, ou que tem vários treinamentos. Então, é uma mudança radical que a gente tem que promover no mercado de seguros, né? E ele é mais além do que as seguradoras, porque hoje, rapidamente, as seguradoras, elas basicamente seguem. Eu digo às vezes que a seguradora ela é quase uma corretora, né? Porque no fim do dia, o pedacinho do risco que ela está pegando é muito pequeno. Ela está dividindo esse risco com uma série de resseguradores por trás, tá? Que até falei que eu estava em Londres, Sim, eu também tava estava lá. resolvendo isso, que é o polo de seguro e resseguro, Sim. que é de onde vem as precificações, as regras, que é um mercado que vê o mundo inteiro, tá? Então é um mercado muito mais maduro, né? Muito mais aberto para outras discussões e da gente, né? Eu fui vender Brasil lá. Eu cheguei para os caras, simplesmente fiz várias reuniões de apresentação de falar, cara, a aviação no Brasil hoje é relevante, segunda maior do mundo em jatos, segunda maior na aviação agrícola, São Paulo é a cidade do mundo com maior quantidade de helicópteros. Então assim, peraí, eu tenho, Vamos lá, eu tenho respaldo pra números estar aqui aqui e para falar, falar, né? Os acidentes que estão acontecendo, e aí eu fiz um estudo em cima de CENIPA, isso por incrível que pareça legal, né? A base do RAB, a base da ANAC de CENIPA, sim. tem uma base de dados Muito muito boa. boa para trabalhar, né? Então eu fiz um estudo e mostrei, cara, 80% dos acidentes nos últimos 10 anos não tem nada a ver com a experiência do piloto, tá? E muito, a maioria, com pilotos experientes em número de horas. Então, esse negócio não tá fazendo, Legal, né? não tá fazendo sentido ser avaliado só isso. É claro que é importante, mas não tá fazendo sentido olhar só para isso. A gente tem que olhar outras coisas. Só que aí é uma mudança de cultura, de Cultural, paradigma, né? lento. Você tem que trazer Então. do cara lá para ele imputar isso aqui na seguradora e para a seguradora passar a olhar de outra forma. Assim como o ano. Ano é um absurdo. Ano na aviação não vale nada. Só que eu não posso fazer seguro de aeronave acima de 20 anos. Por quê? Ano na aviação, ele quer dizer ano de fabricação Ano de da aeronave. fabricação. Não vale nada. Não vale praticamente. nada, Não vale né? nada. Você ouviu, Lorena? Aprende isso aí, tá? Eu ia Você falar fica que falando você que ouviu,
você fica falando assim, esse avião é velho, que é de 1990. Não existe avião velho não, tá? Não? Fala não? Então tá bom. Então desculpa, vou apanhar em casa. É isso, tá? É uma grande mudança que tem que acontecer no mercado, que devagarinho a gente vai explicando, né? Esse é o ponto. A gente não é só uma corretora de seguros, né? A gente vive, respira aviação todo dia. Dá pra ver? Seja operando, seja vendendo, seja importando, seja em todas as frentes aí que a gente atua. Então isso nos dá conhecimento para falar e mostrar e provar, né? Não adianta só eu chegar lá e falar, provar com números, com dados. Isso. Olha, não é bem assim, a gente tem que mudar isso de algum jeito. Dá pra ver porque os clientes que vão pra lá, que às vezes voltam para algum processo RAB lá na Brevet, eles elogiam muito o atendimento de vocês e é muito bacana ver isso. Mas agora, vou pro outro lado, tá? Marketing, de novo, porque o Duda vai entrar. Vocês gastam com marketing, não gastam? Uma das maiores linhas de todas as nossas empresas sempre foi. Eu conheço a Vocan por causa do marketing de vocês. Afinal, nós estamos com um cara... Posso falar Forbes aqui, não? Pois é, estamos com um cara Forbes aqui. E eu acho que um cara que teve, né, galgou esse nível, usar isso para o marketing, até para ganhar credibilidade, é essencial. Porque eu quero, né, ser atendido pela aeronave que eu vou comprar, que vocês vão me orientar, por um cara assim. Mas aí me fala, por que e qual percentual vocês acham que é ideal para uma empresa que está começando agora, falando para a galera, não na mesma área, mas de aviação, investir em marketing? Cara, eu acho que o marketing, ele é a porta de entrada para qualquer cliente. Você pode ter uma casa maravilhosa, reformada, mas se você não abrir a porta e chamar o pessoal para entrar, ninguém vai entrar. Então eu vejo marketing como justamente essa abertura de chamar o pessoal para dentro. E é um dos grandes desafios que a gente teve, porque a aviação, ela é, para quem não fala, pô, ninguém entra, não vai entrar e tal, não é acessível e tudo mais. E esse foi um dos grandes paradigmas que quando a gente começou a trabalhar, eu falei, a gente precisa mudar isso e precisa falar para as pessoas, apresentar o nosso mundo e convidar as pessoas para o nosso mundo, né? Então é bem interessante porque eu agradeço aí a confiança, porque colocaram uma mulher para falar, né? Então assim, eu apresento... Num mercado totalmente machista, masculino, né? Então, e assuntos altamente técnicos. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque sabe que a mulher, se bobear, deixar umas 2, 3, domina tudo, senhor. Elas são muito boas. Tem medo, né? Elas são muito boas, tem medo. Não, mas agora tirando brincadeiras à parte, isso é muito bom, trazer a mulherada pra cá, porque realmente o percentual é baixo, né? E aí, esse foi um dos desafios que a gente tomou ali, principalmente na VKN, de falar, cara, vamos colocar uma voz feminina e que a minha condição eu preciso ser quem eu sou. Então eu preciso falar e eu quero que todo mundo entenda o que eu tô falando. Eu quero falar com o X, com o Y, eu quero falar com o público que tem interesse em aviação e eu quero que eles entendam o que eu tô falando. E uma coisa que eu acho que é o diferencial na nossa empresa foi uma das coisas que a gente descobriu juntos, que é a diferença do marketing para publicidade e propaganda. Exato. Né? Que uma coisa Fala a diferença, fala. Vai, manda aí. Tá, vamos lá. O marketing, ele é a estratégia, e a publicidade é a execução da estratégia. Ótimo. Então, assim, aqui, como funciona pelo menos ali na VKN, a estratégia é com ele chega e fala assim, a gente tem a missão tal pra fazer e eu quero que seja concluída assim, assim, assado. Eu falo, beleza, essa é a missão, então deixa eu desempenhar. E aí eu pego... A gente chega com toda estratégia, com todo um roteiro e tal. E aí ela vai fazer a parte dela, a publicidade. Porque então, você acha que o marketing é você colocar gravar e colocar um conteúdo, mas esse conteúdo você quer que chegue aonde? E que ele traga que efeito? Aí entra a publicidade. E vocês estão atingindo as pessoas que vocês querem atingir? Cara, sim. E em todos os níveis de escala. Eu vi gente chegando para eles aqui, né, pedindo atendimento e perguntando sobre importação de aeronave. Muito legal. Por conta de mídia, por conta de como vocês trazem isso de uma forma leve. Seguro hoje, muito por conta que eu elogiei o Duda, não é um bicho mais de 7 cabeças no mercado, porque você sabe que você pode ir lá conversar e conseguir um seguro justo. Antes era aquela coisa, eram poucas empresas ali que você tinha, né, e você ia nelas e às vezes a pessoa que atendia, uma pessoa, igual eu falei, pano preto, das antigas ali, que não sabe do mercado atual e tal, fazer aquele pano preto, fechava o mercado, inclusive eu vi gente passando por isso, vem o Duda, geração nova, com muita experiência, é um desafio, quebra esse paradigma, então o marketing, eu acho que é nesse ponto também que você está falando, né? Exatamente, e aí uma das coisas que ao longo do tempo a gente foi vendo, que é muito interessante também, a importância de falar com o pessoal em geral, você não precisa falar somente com o seu comprador final. Às vezes o cara que, ele não é seu comprador final hoje, ele é um aspirante, e daqui a alguns anos vai ser, mas ele vai se conectar com o teu conteúdo, e ele vai lembrar, com a tua performance. E esse, acho que é o principal.
As nossas empresas são empresas de longo prazo. Sim. Entendeu? Tá cheio, infelizmente, Então você tá não vai atender cheio só o cara de- que chega com de dinheiro forma aqui nenhuma, agora. de forma nenhuma. Tá cheio de aventureiro aí, principalmente nesse mercado de venda de aeronave, né? A pandemia, o boom, todo mundo vendeu avião, né? Foi fácil vender avião, estava fácil vender avião. Isso mudou já, o mercado já mudou. Vai sair muita gente desse mercado, você pode ter certeza, pessoas que não faziam isso, começaram a fazer, vão voltar a fazer o que estava fazendo antes, porque não vão aguentar Vou sobreviver. conseguir, E a gente tem empresa de longo prazo, né? De educação do mercado, de criação de autoridade, de passar conhecimento para o consumidor mudou, Exato. né? E da aviação E também. pegando esse gancho, uma das coisas que é legal dentro da nossa empresa é entender essa mudança e dar oportunidade para quem está chegando no mercado no seguinte aspecto, né? Agora tem um monte de marketing feminino por aí, mas quem colocou primeiro fomos nós. Já começa por aí. Então a nossa aposta era uma mulher falando num ambiente totalmente masculino e conteúdos altamente técnicos. Ótimo. E com um detalhe, ela tem esse papo de mulher de 30, mas tem 23 anos. Então, assim, quando ela vem falar, chega na empresa falando pra gente a importância de estar colocando conteúdo no TikTok, a gente fala assim, pra quê? Essa história é muito boa. louca. Você entendeu? Então ela chega já mudando, Paradigmas. quebrando esse paradigma. E aí, assim, ela também tem que ter habilidade pra vir maciando a Exato, gente também. Mas a gente flui e a gente sempre tá renovando o mercado em função da nova geração aí que a gente... Mas do voto de confiança da parte deles também, né? Porque- Entendi. Mas Você é. quer falar da história do TikTok Essa rapidinho? história do TikTok é boa. Porque eu joguei um verde ali, não me deram muita bola. Eu falei, quer saber, eu vou criar um TikTok, não vou falar nada pra ninguém. E aí todos os conteúdos que a gente soltava no Instagram, eu sabia que era validado, porque a gente soltava no Instagram. Então ela não tinha que pedir permissão, tá validado no Não, nada Instagram, de no Não TikTok. tinha nada a perder. E aí comecei a postar no TikTok. E aí, assim, 300 mil visualizações. Assim. Macetou. E aí, não falei nada, deixei indo, tal. Hoje a gente já tem 30 mil seguidores lá. Ok. Sem nunca ter feito um conteúdo Tudo- voltado só pra lá. E orgânico. Tudo orgânico. Sem nenhum real investido, nunca, né? Caralho, que legal. E aí um dia a gente, enfim, no escritório toca o celular de um dos sócios e fala assim, não, então eu queria saber sobre o Bonanza. Ah, tá legal, mas qual que é então? O que eu vi no TikTok? Ele, o quê? TikTok? Ele, o quê? Aí ele atendeu o cliente e disse, mano, a gente tem TikTok? Eu falei, menino, tem. Tem e vai bem. 30 mil seguidores, viu? Então foi assim, Legal. de sucesso, bem legal também. Eu vou para a parte final aqui, que é uma dúvida que muita gente tem, e aí vamos ver. Quando vale a pena ou vale a pena? Escolha qual responder. Importar uma aeronave. Quando você não tem pressa, você pode esperar ali 45 dias até ela chegar no Brasil. Quando você está disposto a ter mais variedade no mercado, de encontrar uma opção talvez um pouco menos voada, com um preço um pouco mais em conta, quer complementar? Não, eu ia falar que hoje ainda vale a pena. É. Hoje ainda vale a pena. Não, O mercado... não por uma economia grande de preço, Exato. mas por uma opção maior, De e variedade. um leque maiores de opções. Entendi, o Exato. preço não E varia com a tanto. mesma grana que você compra aqui, às vezes você compra um aninho mais novo, ou um avião, às vezes Menos com voado. 500, 700 horas menos voado que isso. Na hora do overhaul é grana pra caramba. Vale a pena? é isso daí. O mercado brasileiro, muitos vendedores ainda não entenderam que o mercado mudou, entendeu? E até esse trabalho, voltando lá no começo da nossa conversa que a gente está fazendo, Isso. né, é um pouco disso, é de mostrar para o cara uma nova realidade do mercado. E é muito assim, né? Resumindo tudo aquilo que a gente falou ali no começo da história, o avião não vale o quanto o dono acha que vale. O avião vale o quanto o mercado paga nele. Exatamente. E o mercado pagou muito mais do que valia por algum tempo. Eu agora, na minha opinião, acho que mudou, né? Então Já tá estabilizando, precisa né? dar uma ajustada. Enquanto esse ajuste ainda não aconteceu aqui de preço de venda de muitos casos, importação ainda continua valendo a pena. Daqui a pouco, acredito que isso, né, vai começar a ter uma grande oferta de aeronaves aqui no Brasil Isso é e um o preço ciclo, vai, né, é um sempre ciclo, teve. fato, é oferta e procura. Chega um momento até que de aeronaves ir embora. Ir embora. do país. Isso é um ciclo. Hoje o momento para mim é esse, preços aqui ainda um pouco altos, lá fora consegue encontrar coisa boa, daqui a pouco vai equilibrar aqui no Brasil, vai ter oportunidade aqui no Brasil, né? Daqui Tem a pouco muita o momento gente... é de quem tá com a grana pra pagar e o próximo passo é a aeronave ir embora pro Brasil. Aí começa tudo de Tudo de novo. Aí novo. nessa que vai embora, falta. Aí no que falta, o pessoal começa a procurar, preços sobem e esse ciclo Óbvio vicioso. que isso são alguns anos, bom, mas muito essa eu acho bom. que é a visão do mercado aí. Show de bola, é com a gente assim que a gente tem que conviver, sem pano preto, não esconde nada de ninguém e todo mundo querendo crescer, claro, do jeito certo, com as pessoas certas do lado. Aqui é todo mundo sem pano preto e vai lá na sala de briefing, eles vão ser convidados, você vai ver mais sobre isso, porque a sua missão começa aqui. Manda um abraço pra galera aí. É isso Que agora aí. nós vamos bater papo sem vocês verem, nós vamos falar bobagem aqui. Agora a gente vai falar sobre aquele sítio seu cheiro. Dá uma cheirada no canal.